Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está aí do outro lado e vai assistir esse meu vídeo, tá ok? Eu sou o professor Edivaldo Júnior e vou falar um pouco para vocês sobre a história da África, onde é a minha especialização. Primeiramente eu vou fazer relatos para vocês sobre a historiografia e a evolução dessa historiografia africana. Você que sente muita necessidade de aprender um pouco sobre esse continente, está tão ligado entre a gente, não perca as informações que esse vídeo vai fornecer para vocês, tá ok? Primeiramente a gente tem que ver que é o seguinte, a África ela sofreu e sofre muito preconceito, não é? A gente sabe que quando se fala de África, as pessoas hoje sentem-se desmotivadas de conhecer. E quem é culpa disso? Isso é uma culpa europeia, que sempre desvalorizou tudo que é o conhecimento africano e que é sua cultura e supervalorizou a sua própria cultura, um etnocentrismo cultural. Hoje a gente vai ver porque até a historiografia sofreu com esse preconceito. Por volta do século XVIII, a historiografia da europeia, especificamente a da Alemanha, ela tratou com descaso toda a história africana por causa que os africanos desenvolveram pouca escrita, pouco conhecimento escrito. Então negaram que naquele local lá, a África, no continente africano existia uma cultura e renegaram formar, criar, desenvolver a historiografia africana. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, na Idade Moderna, a gente vai ter uma grande contribuição de Ibn Khaldun, que nasceu em 1332 e teve sua morte em 1406. Esse cidadão, que ele era um pesquisador, historiador, ele viveu no Império do Mali, no auge do Império do Mali. Ele viu tudo que era de importante naquela época e registrou em um livro seu chamado Muqaddima. O Muqaddima tem um capítulo voltado para falar sobre a cultura do Mali, que serviu de base no passado e hoje no presente ainda para saber toda a riqueza que é desenvolvida na cultura africana. Por volta do século XIX, o mito sobre a não cultura, ou que existe na África, ele vai ser quebrado. Vai ser quebrado primeiramente pela escola inglesa. A gente tem pessoas como os pesquisadores Herman Bauman, que vai escrever o livro Volkerdom von Afrika, falando sobre tudo que é da riqueza da África, que vai fomentar na Europa um desejo de conhecer um pouco mais da África através das suas fontes históricas, abrindo caminho para que as pesquisas sobre o continente africano venham a ser desenvolvidas. Próprios africanos, depois do contato com o alfabeto latino, vão começar a sentir a necessidade de desenvolver a sua própria historiografia. Eu posso citar dois africanos aqui, onde, através de uma pesquisa desse livro da Unesco, que está disponível também na internet para vocês, a gente conhece um pouco sobre isso que é o continente africano, dessa historiografia. Esses dois africanos que eu vou citar agora a vocês, que é o Carl Christian Rudolph, que de 1895, ele vai escrever o livro A Story of the Gold Coast and the Asia, que é um livro que fala um pouco sobre a cultura africana, fala na verdade bastante. E também a gente tem um livro do Samuel Jackson, que é Story of the Urubas.
Então uma pequena escola vai se formando por volta pela região de Uganda, que vai trazer bastante contribuição sobre modo de vida, clima, economia do antepassado africano. Isso tudo vai enriquecer cada vez mais a historiografia africana. A gente também vai ver que até os colonizadores, alguns historiadores colonizadores vão ter necessidade de relatar sobre aqueles que estavam sendo colonizados. Até essa historiografia, ela contribui para a formação da historiografia africana. Aí, a partir do século XIX, vai se formando na própria África o seu modo de fazer historiografia, em que a gente vai ver que a história agora ela está mais completa e cada vez mais sendo desenvolvida com esse trabalho desses historiadores africanos que vão contribuir com universidades da África e com universidades internacionais, interligando o conhecimento, registrando a partir de tudo que foi aprendido. Cada vez mais a gente vai ter mais historiografia sendo produzida na África. Uma coisa também que os africanos vão começar a fazer após o desenvolvimento do alfabeto latino dentro do continente africano é registrar sua própria história, para que ela não seja deturpada como foi no passado. Então isso é um pouquinho da aula de hoje, falando da evolução historiográfica dos africanos. A gente pegou da antiguidade até os tempos atuais, onde hoje a gente já fala das universidades africanas com o seu próprio desenvolvimento de história, e do passado, onde a maior contribuição foi de Ibn Khaldun. Se você gostou dessas explicações, dê seu like aí e siga meu canal. Eu falo sobre duas coisas no meu canal. Eu falo sobre danças e falo sobre história. E vou falar também sobre a minha especialidade, que é África.